Cristo Redentor, braços abertos sobre a guarda. Olá, ouvintes da Central 3. Está no ar mais um Lado B do Rio, um podcast sobre o lado da cidade onde o ônibus não para no ponto. Aqui quem fala é o Ciso Canete, estou aqui acompanhado no estúdio Major, na Tijuca, pelo jornalista Caio Belandi. Bom dia, boa tarde, boa noite aos ouvintes, aos nossos panelistas e ao nosso convidado. Pelo jornalista Fagner Torres, bem-vindo de volta. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, estou de volta aqui depois de uma semana de ausência. Antes de passar a palavra para o nosso próximo panelista, eu queria fazer aqui um apanhado rápido, porque essa é uma semana importante, além de ser o 25º Lado B do Rio, uma semana de efemérides, né? Eu queria oferecer o programa aos 100 anos de João Saldanha, um grande comunista, que, enfim, é um dos maiores comentaristas esportivos da história do Brasil, que fez 100 anos no último dia 3. 35 anos da derrota do Brasil para a Itália na Copa da Espanha, um momento importante também do nosso futebol, no último dia 5. E hoje, nesse dia 6, em que estamos gravando esse programa, comemora 110 anos do nascimento de Frida Kahlo, né? Se ela fosse viva, estaria com 110 anos, uma mulher muito importante na história da América Latina. E, para terminar, parabenizar o carnavalesco Leandro Vieira, né, pelo enredo com dinheiro ou sem dinheiro, eu brinco, né? O enredo da Mangueira para o ano de 2018, que nada mais é do que um tapa na cara do Crivella, né? A Mangueira batendo com a mangueira na cara do Crivella como se não tivesse amanhã. São programas de família. E é isso. Vamos passar pro Daniel. Um abraço. Daniel, depois dessa, boa noite, bom dia, boa tarde para quem estiver ouvindo e vamos lá. Bom, hoje temos aqui no nosso estúdio a presença de um combativo representante do povo, o ex-vereador e atual deputado estadual, Eliomar Coelho do PSOL. Bem-vindo, Eliomar, boa noite. Eu quero dar uma boa noite para você, boa noite para a equipe do programa e também para os ouvintes, né? Perfeito. Na última segunda-feira, a Operação Ponto Final, um desdobramento da Lava Jato, prendeu o presidente da FETranspor, Lelis Teixeira, além do ex-presidente da Detro, Rogério Nofre, e do empresário de ônibus Jacó Barata Filho, entre outros nomes ligados ao transporte público. No dia seguinte, vereadores do PSOL solicitaram mais uma vez a abertura de uma CPI na Câmara Municipal, que é uma antiga pauta e sempre é fechada pela base governista. Eliomar, chegou a hora de finalmente abrir a caixa preta da FETranspor? Pelo menos a tentativa tá aí na vez do dia, né? Tá na agenda, como o pessoal fala, né? Ordem do dia. Agora, é claro, o lobby dos transportes é talvez o lobby mais forte que existe e que atua nos legislativos. Isso tanto municipal como estadual e federal. E também nos executivos. E também no judiciário. Quer dizer, porque, é claro, você imagina a quantidade de dinheiro que esse pessoal, esta hora, está contando nas garagens. É muito dinheiro. Né? O dinheiro que significa exatamente a fera do dia. É muito dinheiro. Esse dinheiro é suficiente e necessário para você criar aí um duto da propinagem. E realmente isso tem acontecido há muitos anos. Esta foi um motivo principal de nós, em 2013, ter solicitado e conseguido as assinaturas suficientes para a instalação da CPI dos ônibus. Agora eu tenho Isso foi na prefeitura, a CPI dos ônibus. Isso foi na Câmara Municipal, sim, né? E aí você conseguiu assinaturas e por que não foi pra frente? Essa é uma das perguntas. Por que não foi pra frente, Eliomar? Mais uma vez a atuação do lobby, que é fortíssima. Não só fortíssima, como muito competente. Né? E, aliás, um tipo de convencimento que a gente não tem condições de competir. Né? Então, esse é que é o grande problema. Você veja, o que nós queríamos com a CPI naquela época, né? E praticamente aquele escopo, ele se adequa perfeitamente aos dias atuais, né? Nós queríamos exatamente saber como que era operado esse fluxo financeiro das empresas de ônibus na cidade do Rio de Janeiro. Segundo ponto, nós queríamos saber como era que operava, por exemplo, essa relação entre executivo, legislativo e
ou seja, poder público e as empresas de ônibus. Terceiro, nós queríamos saber, de fato, aquilo que se anunciava como cartelização. Como que isso funcionava, quais os procedimentos que eram utilizados exatamente para você colocar isso em prática, né? E também queríamos saber como que se dava ou acontecia as relações de trabalho nas empresas de ônibus da cidade do Rio de Janeiro, porque a gente recebia com certa frequência informações de rodoviários sobre o tipo de trabalho que naquela época e até hoje pode ser caracterizado como trabalho escravo dentro dessas empresas de ônibus. Nós queríamos isso, não é? Tornar público, e isso aí seria você abrir a tal da caixa preta, né? Sim. Chegamos até a fazer um plano de trabalho, porque como eu era o autor Do requerimento. do requerimento, quer dizer, pelo que era usual... A praxe do legislativo, A praxe né? legislativa seria eu o presidente, não é? Bom, não foi bem isso que aconteceu, não é? Quer dizer, houve um sequestro exatamente pelos vereadores do PMDB, e é bom que se fale, vereadores que eram contra a CPI. Tem que falar. E mais, eles não assinaram o requerimento. O requerimento nós tivemos 28 assinaturas. De 51 vereadores, né? De 51 vereadores. Isso daí nós conseguimos por conta muito do clima. A pressão que havia na época das manifestações. Estava bem no auge de Era 2013, né? O clima. Estamos falando de junho de 2013, o auge das manifestações que tiveram por mote inicial o aumento, os famosos 20 centavos, o aumento Não, da e passagem. foi uma do coisa ônibus. interessante, porque o que aconteceu é o seguinte. A manifestação que aconteceu, a grande manifestação, ela deu cria. Quer dizer, logo nos dias seguintes, haviam manifestações na cidade do Rio de Janeiro, em determinados pontos, não com a mesma grandeza daquela, mas havia várias manifestações. Sim. E aí nós estávamos numa reunião na Câmara de Vereadores, onde se teve a notícia de que estava havendo exatamente uma manifestação em frente ao Tribunal de Contas do município. E depois da manifestação lá, terminada, eles viriam para a Câmara de Vereadores. Para quem não conhece onde fica o TCM fica ali na Santa Santa Luzia, que é Luzia, 2 quadras exato. da Cinelândia, Pertinho da onde Câmara. é a o Tribunal Câmara de Contas Municipal do Rio de município, Janeiro. exato. Então é um pulo, 5 minutos a pé. Então eles viriam. Aí é claro que os vereadores ficaram assustados e você não conseguia naquela Câmara, por hipótese alguma, digamos 17 assinaturas para apresentação de qualquer requerimento, o número exigido, para qualquer apresentação. A bancada do pessoal na época era 4 vereadores, né? Nós era. E aí o que aconteceu? Quer dizer, por conta desse negócio, eles ficaram temerosos e assinaram o requerimento. Claro. E aí, agora... Lá na frente, provavelmente com a ideia que lá na frente eles iriam Inclusive, conseguir isso barrar. vale para quem diz que manifestação não vale de nada. Agora, claro. Eliomar, eu queria te fazer uma pergunta, até um pouco, talvez seja um pouco polêmica, mas eu queria ouvir sua opinião a respeito disso. Com a prisão do Jacó Barata Filho, enfim, um cara que todos nós sabemos que está na casta da questão, né, dos abusos do poder econômico. Não é com dono de relação- empresa de ônibus, é dono da empresa. Exatamente. de ônibus. Inclusive fora do Rio também. Ele também tem grana mexida com Se eu, bilhete único, não se, tem? se eu não me engano, no Pará ele tem coisa. Ceará. A base dele, a base da Ceará. família Barata é Ceará. Mas Isso. enfim, ele é um cara que está na base da casta, no topo da casta do poder econômico com relação a essas empresas de transporte que massacram não só os funcionários, né, os trabalhadores do setor rodoviário, como a população em geral que precisa dos ônibus, né? No entanto, houve essa prisão, mas no entanto, até alguns setores da esquerda, não sei se alguns setores é a melhor palavra para usar, mas algumas pessoas, alguns militantes de esquerda têm se posicionado contra a prisão dele, porque a prisão ocorreu no âmbito da Lava Jato e que é colocado como um estado de exceção, uma operação policialesca e etc e tal. Qual a sua opinião em relação a esse posicionamento de certos setores da esquerda com relação à prisão dele? Bom, primeiro eu quero dizer que essa prisão já veio tarde. Começa por aí, não é? Porque os desmandos chegou a tal ponto, não só na cidade, mas como no estado do Rio de Janeiro, que
quem define a política pública de transporte, tanto na cidade como no estado, é a FETransport. Não é? Quem diz como é que deve ser é a FETransport. O preço da tarifa é definido e determinado pela FETransport. E aparentemente o Cabral ganhava um a mais quando a tarifa subia, né? Não, e o pior é o seguinte, é que eles, nadando de braçada, quer dizer, prestam o pior serviço ao usuário que pode acontecer, talvez no Brasil inteiro, em relação aos transportes públicos, entendeu? Quer dizer, então essa prisão, ela já vem... Demorou. Como a origem, que instrumentos foram utilizados para essa prisão, eu sinceramente não me sinto capaz de questionar. O que eu quero dizer é que tem o nosso aplauso a prisão dele. Tem o nosso aplauso. E o que acontece é o seguinte, eu vou te falar com toda a verdade. O negócio da Lava Jato, pode ser que tenha escorregado aqui, tenha escorregado acolá, entendeu? Não vou dizer que aquilo dali realmente não tem nenhum defeito. Não, tem os seus defeitos. Agora eu quero saber o seguinte, há 2 anos atrás, quem imaginaria que existiria neste país empresário preso? Pois é, ninguém, né? Quem imaginaria 2 anos atrás, ou 3 anos atrás, que Sérgio Cabral estaria preso? Ninguém. Ex-governador. Porque há 3 anos atrás, quando teve eleições para prefeito, há 2 anos atrás, que teve eleições para... Prefeito foi ano passado. Ano passado. O ano passado. 2 anos atrás foi para governador. 3 anos atrás. Digamos, o centro de concepção, o centro de definir estratégias, o centro de definir as táticas, era um grupo muito reduzido da campanha do Pedro Paulo. Sim. Esse grupo reduzido era Sérgio Cabral, era Pisciani, Pezão e Eduardo Paes. Então você veja, quer dizer, se há 2 anos o Sérgio Cabral estava nessa posição top no comando de uma candidatura, que era uma candidatura. E não estamos falando de um partido pequeno também, né? O PMDB aqui no Rio é muito forte. Certo, mas eu estou dizendo eles, né, que... Como é que você iria imaginar, por exemplo, que um deles estaria preso? Sim. Não é? Sim. Ninguém imaginava. Então esse questionamento que se faz da Lava Jato, eu acho que a gente tem que ter um certo cuidado. Nós não podemos passar de forma alguma a mão na cabeça de erros, de determinados exageros. Nem santificar ninguém. Agora não vamos dizer que não teve um lado bom, né? A condução desse processo, ela é questionável. Não é, entendeu? Inclusive, eu acho, a gente sabe perfeitamente o que aconteceu na Itália, entendeu? E esperamos que não volte a acontecer o que aconteceu na Itália. Mas, de qualquer maneira, as forças mais retrógradas e atrasadas da política brasileira estão fazendo tudo o que for possível e impossível exatamente para que ela deixe de existir. Então, se a gente começa a ser contra, a gente está exatamente jogando água aí no moinho desse pessoal. Voltando para a quem se diz ser de esquerda. Sim. Voltando para a questão da FETransport, eu queria dar uma contextualizada, porque pode ter gente que está por fora do debate, né? Os motivos, né? Agora a gente fala mais. Explica os motivos aí. O Rio de Janeiro, o município do Rio de Janeiro, ele até 2010 ele nunca tinha tido uma licitação para a operação do transporte público, né? Os ônibus funcionavam baseados em permissões... Da época do Império. Não, mas que eram permissões chamadas precárias, né? Que podem ser cassadas a qualquer momento e top pela prefeitura. Parênteses interessante até, desculpa, esse negócio de permissão precária não existe no direito brasileiro desde 1993. Pois é, mas existe na prática, eu vou chegar lá. Em 2010, na primeira prefeitura de Eduardo Paes, foi feita uma licitação com todos os indícios de ter sido fraudulenta, né? Foi vencida por 4 consórcios formados pelas mesmas empresas que já operavam o transporte público e tem coisa do tipo as sedes são no mesmo lugar dos 4 consórcios, eles tinham sido feitos no dia anterior pelo mesmo advogado, coisas desse tipo que mostram que foi uma licitação cartelizada, viciada e cartelizada. E essas empresas que compõem a FETransport, que é a Federação de Empresas de Transporte do Estado do Rio de Janeiro, que nada mais é do que o sindicato patronal das empresas de ônibus no Rio. E o Rio de Janeiro, o deputado falou que talvez seja um dos piores serviços no Brasil. O Rio de Janeiro é a única grande cidade brasileira que não tem uma empresa pública de transporte que faça a regulação
do sistema e a administração da bilhetagem eletrônica. Que foi o que o Freixo propôs na última eleição dele. Em São Paulo tem, o Freixo já estava no programa do Marcelo Freixo, a criação dessa empresa. Em São Paulo tem a SP Trans, a gente não sabe por quanto tempo, porque o Dória está querendo acabar com a SP Trans. Belo Horizonte tem a BH Trans, Curitiba tem a Urbs, Porto Alegre também tem a sua empresa e por aí vai. E no Rio de Janeiro, a gestão do sistema é feita pela Federação de Empresas, com o sindicato patronal, e, sobretudo, o controle da bilhetagem eletrônica, que é uma mina de ouro, né? É um cartão em que você... É melhor ainda do que o negócio já era. O negócio era ótimo, porque era dinheiro vivo em tempo real, né? À vista. Que negócio que você tem toda a sua receita em tempo real e à vista. E melhorou. Agora, com a bilhetagem eletrônica, agora nos últimos 13, 14 anos, o dinheiro é adiantado. Quando você carrega o seu bilhete único, com R$100, você está adiantando o seu gasto mensal para as empresas de ônibus. Então, você fazer a gestão desse sistema é uma fortuna e é uma mina de ouro. E se no município nós temos essa licitação com indícios de fraude e tal, no Estado ainda é pior. Nunca houve licitação no âmbito estadual, né? As permissões continuam sendo do jeito que sempre foram. Precárias, monocráticas pelo executivo estadual. Então você aumenta nisso daí o poder de barganha de um governante que receba ilicitamente... E gosta de levar 100%, assim, digamos. Exatamente, que receba ilicitamente recursos para fazer o que as empresas querem. E como o deputado falou, uma caixa preta, né? Você tem um planilhão lá com os ditos gastos, né, de material material mecânico, salários, combustível e tal, que lá é completamente arbitrário, ninguém faz auditoria daquilo, e a FETransport apresenta aquele negócio, ninguém audita e fala, tem que aumentar a passagem. O governo do estado vai lá e aumenta. Ninguém sabe quanto eles estão ganhando. Isso da Lava Jato que o deputado falou, e a gente tem falado isso aqui nos nossos últimos programas, que a gente trouxe gente para falar das empreiteiras, gente para falar, enfim, de banco, etc. A gente sempre fala que uma coisa a Lava Jato, ela tem de bom, por mais que ela tenha erros aí processuais. Enfim, isso aí também cabe a um especialista dizer. Ela mostra algo que todos nós já sabíamos, que é a relação promíscua entre Estado e o grande capital. Então, assim, ela tem... E muita gente duvidava, né? Ou não sabia, ou fingia que não sabia. Antônio Delfim Neto deu uma entrevista dizendo que é um absurdo o poder da ditadura. Que promoveu a gênese desse negócio aí. Ele levou quase 100 anos para descobrir que o poder econômico é controlado. Pois promoveu a lógica do bolo crescer, né? O Delfim Neto, que é o cara que lá atrás foi o teórico e prático da concentração de capitais em nome de uma maior eficiência econômica, dita eficiência econômica, e que deu poder a esses grandes grupos, um poder acima do poder do Estado, né? O poder do poder econômico pautar a política. Vai dar entrevista em 2017, exato 50 anos depois que ele se tornou ministro do Costa e Silva, em 67, para dizer, é um absurdo, o poder econômico está faltando o poder político. Ora, temos um Sherlock Holmes. Sério, Delfim Neto? Deputado, eu sei que foge um pouco, talvez, do seu âmbito, que você atua na LERJ, mas eu queria saber qual o próximo passo dessa CPI na Câmara dos Vereadores e se há... alguma parcela de otimismo, de repente, da bancada do PSOL, enfim, outras, quem está apoiando também, em efetivamente ter alguma coisa, que a gente ouve falar muito de CPI, e aí quem não acompanha diariamente, acaba acreditando que a CPI vai dar em pizza, popularmente falando, né? E a gente queria saber, que de repente, com essas prisões, se de repente se a gente consegue chamar a atenção para a situação dos transportes, que é uma situação que atinge o povo diretamente, porque o serviço é péssimo. Só complementando, e se for desmantelado o cartel dos transportes, do transporte rodoviário principalmente, tem chance de saírem projetos de transporte de massa, como novas linhas de barca, que foi até aprovada uma lei estadual para uma nova licitação e expansão de outros sistemas concorrentes? Olha, o que acontece é o seguinte, como eu falei, quer dizer, a política de transportes, a responsabilidade pela administração dela é do município, transportes urbanos. Por quê? Dado o caráter de essencialidade desse serviço na vida da cidade e na vida do Estado também. Legal? O garantir aquilo que está na Constituição, direito livre, não é? E se você não tiver deslocamento das pessoas na cidade do Rio de Janeiro, ela não vive, né? Então, é uma coisa importantíssima a política pública de transportes. Isso daí nós não temos a menor dúvida. Agora, quando eu falo que é de responsabilidade
do município ou do estado a administração da política pública de transporte, é porque é verdade. Eu repito, dado o caráter essencialidade desse serviço, na vida das pessoas da cidade e do estado. Agora, é claro que você sabe que tem um cidadão aí, chama-se o capital, que onde existe dinheiro, ele quer estar presente. Então, não pode, de forma alguma, deixar de participar disso daí. E daí é onde veio exatamente a ideia de se dar concessões. Você conceder esses serviços que é público, exatamente para serem explorados por terceiros. Eu morei já numa cidade que só tinha transporte público, que era operado pelo poder público. Brasília. TCB, Transporte Coletivo de Brasília. Não tinha empresa de ônibus particular em Brasília. Hoje já tem. Por conta disto. Quer dizer, o capital vê que ali é fonte de lucro, fácil, rápido, maior do que ele deseja. E sem controle. Então ele entra. Então, só que eles foram entrando de forma a tomar conta de tudo. Quer dizer, a fixação da tarifa, que é um trabalho que deva ser precedido de uma audiência pública, apresentado a planilha, aquilo dali democraticamente ser discutido com a participação efetiva dos usuários, da população. Quer dizer, nada disso acontece. A fixação da tarifa, ela é determinada através de informações dadas pela FETransport. A tarifa, aquele velho negócio que eu falei do tal a raposa tomando conta do galinheiro. Sim. Então, isso daí é um negócio muito complicado. Bom, o que acontece? Hoje nós temos aí empresários de transportes, inclusive o Top, né, que é o filho do rei dos ônibus, preso. E mais outros também. Sim, alguns outros. Presidente da FETransport também preso, né? Alguns preso. outros. Bom, isto daí significa que há uma mudança no cenário. Agora, este cenário, a gente tem que, da mesma maneira como a gente utilizou 2013, a gente tem que aproveitar a oportunidade deste cenário e utilizar isso como uma oportunidade para a gente avançar. De reação. E o avanço significa o quê? Significa, primeira coisa, tem que ser instalada essa CPI. Sim. Tem que essa CPI, ao ser instalada, não deixar que ela seja sequestrada como foi a outra. Sim. Né? Ou seja, tem uma série de elementos novos aí, por conta da prisão, entendeu? Que tem que ser Há considerado. uma pressão, né? Há uma pressão Redesenha externa. um pouco, né? E para melhor, digamos, as oportunidades e as possibilidades disto daí minimamente avançar. Não vamos, digamos, por acaso, admitindo a hipótese. Você pega aquele cenário ótimo, cenário mais ou menos cenário bom, cenário ruim, né? Vamos admitir a hipótese, por exemplo, do cenário ruim. Esse cenário ruim, quer queira, quer não queira, até agora, já houve um avanço. Sim. Estão presos, entendeu? A CPI aí está sendo solicitada, as assinaturas coletadas, e vamos esperar. A imprensa está dando. A imprensa acaba sendo obrigada a dar um pouco de destaque, tem satisfação, né? A dar para o usuário. Pelo menos um pouco. Vale, só antes de passar para você. Então é isso daí, entendeu? Agora só que eu queria dizer o seguinte, por exemplo, em 2010, que você falou aí, a primeira licitação que teve para ônibus aqui na cidade do Rio de Janeiro, as empresas, mais ou menos, digamos assim, 1 mês ou 2 meses antes da licitação, tinha saído uma lista das empresas prestadoras dos piores serviços aos usuários no município do Rio. No município do Rio e de transportes, né? Quando quem ganhou a licitação
Quase todas elas eram a empresa que estava As mesmas empresas. Os consórcios eram formados pelas mesmas empresas. Os consórcios, a licitação... Se não me engano, tinha 2 empresas já em processo falimentar. A licitação... Vale ressaltar, antes de passar a palavra para o Daniel, um ponto importante que nós não falamos aqui, assim, o Jacó Barata Filho não foi preso numa situação típica. Ele foi preso com indícios de que ele estava literalmente fugindo do porque Brasil. Ele foi preso no saguão de... Na sala de embarque. Ele foi preso na da sala Galeão. de embarque, com passagem só de ida comprada para Portugal. Quer dizer... E levando o segredo... Exatamente. Portugal, então, onde a família tem vários negócios. Exatamente. Então, assim, ele não foi preso, ele foi preso muito provavelmente sabendo Ele de sabia tudo que ia estourar. acontecendo, Eles anteciparam... E ele estava tentando antecipar Pra um cara tão rico, ele fugiu de uma maneira bem caricata, né? Podia ter sido uma coisa mais fantástica. Eu só queria fazer 2 apontamentos para encerrar essa discussão agora. Eu sei que a nossa audiência tem alguma diversidade ideológica, que é até bom. Sim. Então eu queria fazer 2 apontamentos. Um é que o deputado aqui falou que a FETransport define a tarifa, né? Porque a tarifa é definida com base em informações que a FETransport fornece sem auditoria. E mesmo a literatura, eu sou economista, mesmo a literatura econômica mais conservadora, ela não admite um monopólio que seja autorregulado. Ela pressupõe alguma regulação pública do monopólio. Então não é nada, não é ser de esquerda necessariamente. Não é nada advogar uma regulação mínima de um monopólio. Aliás, a GETRANS, A que é a Agência Reguladora do Estado do Rio de Janeiro, é uma vergonha. É uma vergonha. Teve gente presa na última... E o segundo apontamento que eu queria... Para você ter noção, por exemplo, tem uma audiência pública exatamente para discutir aí a nova modelagem, que agora o pessoal usa uma porção de palavras que vão surgindo, né? A palavra agora é modelagem. Nova modelagem de uma licitação. E aí, isso em relação ao transporte hidroviário. Sim. No estado do Rio de Janeiro. Aí você apanha o contrato entre o Estado do Rio, com a participação da GETRANS, claro, né? Secretaria de Transporte do Estado, e a CCR. Diga-se de passagem, não foi a vencedora da licitação. Eles herdaram da Barcas S.A. o contrato. Exato. Mas para você ter noção, um contrato, eu nunca tinha visto na minha vida um contrato que não tem uma cláusula de desistência. Não tem. Não tem. Não tem a cláusula de desistência. E é por isso que a CCR está querendo sair, porque ela não pode sair, não tem nenhum problema, e ainda está querendo 500 milhões como indenização, o Estado devendo para ela. Eles chamam de indenização, a gente chama de chantagem. Mas eu queria tocar num ponto que você falou, a questão da bilhetagem eletrônica. Nós apresentávamos um projeto tentando definir exatamente uma política estadual de mobilidade urbana para o estado, estadual de mobilidade urbana. O objetivo do nosso projeto principal é exatamente retirar das mãos da FETransport o controle da bilhetagem. E pegando o gancho em cima do projeto do deputado, concluir o meu segundo apontamento, é que Nova York, que é a maior cidade da pátria capitalista por excelência, né, dos Estados Unidos, do mundo. O transporte público é comandado pela MTA, que é Metropolitan Transportation Authority, que é uma empresa pública. Bom, dito isso, vamos para o próximo bloco. Também na segunda-feira, o tradicional samba da Pedra do Sal, na zona portuária, foi cancelado pelos organizadores, que temiam ações da Guarda Municipal baseadas em mais um decreto polêmico do prefeito Marcelo Crivella, esse agora dificultando a presença de eventos na rua. Depois de mexer com o carnaval da Sapucaí, de mexer com o carnaval de rua, o bispo está começando a botar suas garrinhas de fora. Por que a cultura carioca é o principal alvo do prefeito Marcelo Crivella? Enfim, eu não sou a pessoa mais especialista para falar sobre isso, seria o Luiz Antônio Simas. Sim, né? já chamamos algumas vezes. A gente já gastou muito cartucho. Mas eu acho, e quem quiser saber a opinião do Simas, leia o Facebook dele, que ele fez um texto muito bom. Mas eu acho que a questão da cultura, o Crivella ataca a questão da cultura no Rio de Janeiro, principalmente porque o Rio de Janeiro é uma cidade, né, plural, diferente da grande maioria das outras grandes capitais do Brasil. Aqui é uma cidade
do samba, a cidade negra, né? A cidade portuária. Diga-se, que tem... a cidade que, apesar de não ter tantos, é uma cidade que tem uma feira de nordestinos. Exatamente. Então, é uma cidade, enfim, extremamente plural, que você tem diversos tipos de manifestações culturais que não estão dentro do escopo daquilo que o prefeito, que é um bispo neopentecostal, entende como de Deus, entre aspas, ou legal. Nós temos aqui o samba, que é de raiz negra, nós temos aqui o candomblé, nós temos a umbanda, nós temos as festas de rua, etc e tal, que vai tudo ao contrário bebida, daquilo, essas coisas horrorosas. ao contrário daquilo que o Crivella entende como uma manifestação, entre aspas, de bem, né? E uma cidade que ocupa a rua, né? Cujas manifestações culturais ocupam a rua, que ama calçada. Exatamente. O Luiz Antônio Simas fez um textaço sobre isso. Eu não vou ler aqui porque é muito grande, ele fez no Facebook. Terminei de ler ainda há pouco. Mas que explica, enfim, explica sobre isso. A gente tem que ficar muito atento a isso, porque na verdade o Crivella, ele tá sequestrando a cidade. Ele tá sequestrando a cidade do Rio de Janeiro. E obviamente, só para puxar o deputado para a conversa, na campanha de prefeito, a gente pode até, eu vou usar um termo bastante direitista brasileiro para explanar a situação. A campanha do Crivella ficou muito de mimimi vitimista em relação ao Freixo, de estar querendo enquadrar ele como um fanático religioso. Que isso era trazer o debate para o campo comportamental religioso. Que era uma ligação completamente absurda, que ele jamais faria isso, que ele está sendo perseguido pelo comunista malvado do Freixo. E aí, como é que ficou essa situação? Porque assim, acabou que o pessoal ficou numa situação onde ele ficava tendo que criticar... não poder criticar o óbvio, porque ele acabava sendo pintado como um intolerante religioso, e que não é bastante da verdade. Mas como é que ficou a situação dentro do partido depois da eleição, e como é que vocês veem essa situação atual do Crivella? Rola um sentimento de lavar a alma agora, do tipo, viu? A gente avisou. Quem mandou? Não, eu acho que não se trata disso, não. A gente tem assistido isto com tristeza, lamentações profundas, porque o que acontece é o seguinte, eu uma vez caracterizei o governo do Pezão como um governo desbussolado, e eu poderia trazer esse termo também para a administração do Crivella. Mas, pensando bem, não é bem verdade. Quer dizer, são administrações competentes. Há uma direção, né? Quer dizer, eles estão fazendo... o que se propõe a fazer. Aquilo para o qual foi destinado. Sim. Ou seja, administrar a destruição de políticas públicas de caráter social, começando, inclusive, pela cultura. Né? A cultura... ela nunca foi, no fundo, prestigiada no nosso país, pelo poder público. Se você apanhar aquele negócio que economista que gosta, né, de apresentar planilhas com aquelas barras. Se você apanhar os orçamentos, nível municipal, nível estadual e nível federal, quer dizer, a barrinha de obra vai lá em cima, a barra de saúde também, a barra de educação mais ou menos, a barra não sei o que, vai diminuindo. Quando chega na cultura, é um traço. É um traço. Publicidade vai lá no Há quem diga que o Ministério da Cultura nem deveria existir, né? É claro que isso daí tem uma lógica. A lógica é que a cultura, ela introjeta no cidadão exatamente a resistência. Crítico, né? Pensamento crítico. A questão da democracia. Da identidade. A questão da identidade. Entendeu? Quer dizer, o senso de pertencimento dentro do ser humano, o cidadão e da cidadã. O Brasil é meu, ninguém vai fazer com ele o que quiser entender. Isso. O Estado é meu, ninguém vai fazer com ele o que quiser entender. A cidade é minha, ninguém vai fazer com ele o que quiser entender. Agora, a questão do Crivella, eu acho que, no fundo, faz parte de um projeto político concebido de como que você
toma conta da institucionalidade. Sim. Né? Eu não sei o que acontece aqui no estado do Rio de Janeiro. Eu sempre falo, parece que o Carioca e o Fluminense, parece que eles mataram o pai à tapa. Porque o castigo é grande demais, rapaz. Nós não merecemos, de forma alguma, ter os governantes que a gente tem tido nos últimos tempos. Você entendeu? Não merecemos. E aí, por exemplo, você pega a cultura. Eu sempre falo, cultura lato sensu. O que é? É um conjunto de práticas, de ideias, de pensamentos que exprime simbolicamente a relação entre os homens e a realidade. Isto, tanto natural como humana, é sagrada. É sagrada. Não é? Quer dizer, a questão da ancestralidade, não é? Rapaz, é um negócio que alavanca, que injeta autoestima, injeta vigor, injeta resistência, injeta tudo de bom em você. Sim. Isso daí é cultura que dá isto para você. Entendeu? É. Então o que acontece? Vamos destruir isto, porque a gente arrebenta com a identidade. Não é? Já pensou? O cidadão carioca não ter mais identidade? Não ter um samba na rua, com não ter cerveja no ambulante. Rapaz, olha isso. De chinelo. Ele vira um governante que pensa minimamente, que tem alguma concepção, o que é uma cidade, até para ele mesmo, sim, que tem... Mas a cultura... O Eduardo Paes, com todos os defeitos dele, ele não atacava a cultura como... Não, de forma alguma. Porque ele queria criar essa identidade do carioca como ponto turístico. Inclusive ele se elegia assim, né? Ele se fez... Inclusive ele manipulava essa identidade pra favor dele. Olha, esse decreto do Crivella. Do Crivella, rapaz, isto é de uma insanidade, entendeu? E de imoral... Né? Não tem nenhuma sustentação, não tem um argumento que convença. Quer dizer, o cara querer acabar com o carnaval do Rio de Janeiro é brincadeira, rapaz. Querer acabar com o teatro no Rio de Janeiro, sim, é brincadeira. Querer acabar com as manifestações afro no Rio de Janeiro é brincadeira. Querer acabar com essa festa de rua que existe. Sexta-feira você sai do trabalho, em qualquer lugar dessa cidade do Rio de Janeiro, você vê um isopor, 2 ou 3, isso, em cima de um banquinho, um pagode, umas cadeiras espalhadas, a turma bebendo cerveja e o pagode rolando, a roda de samba lá presente, isso, aquilo. Quer dizer, por isso que o povo é ordeiro, por isso que o povo é feliz, por isso que o povo... Você entendeu? Porque se não fosse isso, rapaz... Se acabarem com isso, pode ser que... todo mundo. Isso é pessoal... Porque o que acontece é o seguinte, o pessoal está dizendo assim... aliás, você ouve muito, tem muita gente escrevendo, que não está entendendo, por exemplo, o povo brasileiro que não está se manifestando mais, né? A atitude social generalizada de descrença, de descrédito, de desilusão, ela existe. Tá lá. Quando isto explodir, quem não se lembra de 2013? Era também uma certa calmaria, de repente explodiu. Quer dizer, o barril de pólvora, quer dizer, pressão, chegou uma hora que explode. Então, pode ficar certo. Uma hora isso vai explodir. Uma hora... pode ficar certo que os Crivella não vão ter êxito. Eu queria falar só do Crivella, eu recebi uma informação, ele está completando 6 meses de mandato, né? Já tem? Agora em julho. Em julho, E ele já viajou 6 vezes para fora do país, né? E é curioso. E não se apresenta como prefeito nessas viagens, né? Ele sempre vai como bispo, pastor, missionário, pastor. É curioso isso, porque assim, a gente debateu bastante. O salário continua sendo pago durante a viagem? A gente debateu bastante isso na época das eleições, enfim, e eu sempre falei isso também, acho que o Rio de Janeiro vai olhar para daqui a 10, 20, 30 anos, não que o Marcelo Freixo fosse ou venha a ser, quem sabe, um grande revolucionário, mas eu acho que a gente perdeu a oportunidade de uma gestão moderna, pelo menos, em detrimento, para colocar um pastor que
E a gente sempre falou isso, porque eu sempre falei isso, que a questão da igreja estar por trás era muito importante. Porque aí agora a gente vê aqui alguns dos dogmas da igreja, né, enfim, da denominação dele lá, acabam que vão prevalecendo aos poucos, né? Então, assim, esse decreto... Nem tão aos poucos, assim, são 6 meses apenas. Então, assim, esse decreto, por exemplo, vai passar pelo crivo dele, do gabinete dele pessoal, todas as festas e eventos e isso é um absurdo, isso é gestapo. Exatamente. Sobre a constitucionalidade. Isso que eu falava, não sei nem se é constitucional isso, na verdade. É o autoritarismo, ou seja, basicamente, se você quiser fazer uma manifestação, por exemplo, como a Feira das Iabás, né, Fagner? Que a gente comentou isso no dia que a gente teve a Feira das Iabás. Acho que foi o primeiro lado B depois da eleição. Exatamente. Então, assim, corre risco. Se você quiser fazer um churrasquinho na praça no seu aniversário... Pois é, vou ter que pedir autorização ao gabinete do prefeito. Eu vou bater lá no gabinete do bispo. Na sua casa, porque não é só em lugares... lugares particulares também. Concentração. Isso aí é absurdamente inconstitucional. Inclusive, vale lembrar que eu já comentei isso em alguns programas atrás, deve ter uns 5 programas atrás, sobre o fato do bispo ele não gostar muito que as pessoas levem problemas para ele. Então, uma fonte minha na Fazenda que falou que a Fazenda não está arrecadando e quando alguém vai, o secretário vai reclamar, o prefeito não recebe porque não está a fim de ouvir problema. É uma secretária, né? Secretária, isso. Só quer ouvir solução, não quer ouvir problema. Então imagina quando alguém for pedir pra você tem que pedir pra ele e fala, eu não quero ouvir. Mas se ele não gosta de ouvir problema, e como é que fica Deus? Ele não deveria ser nem pastor. Porque Deus só ouve problema. Como é que fica o fala que eu discuto? Pois é muito complicado essa relação, né? Eu não entendo. Como é que ele não deveria ser nem pastor. Porque o pastor ouve os problemas, né? Ouve os problemas. Deus também ouve os problemas. Sim. Então, fica meio... O Crivella é uma pessoa, no mínimo, confusa. Já disse isso aqui outras vezes. A minha impressão é que... Foi o que o Luiz Alfredo Salomão falou também. A minha impressão aqui, eu falo isso sempre, é que ele odeia ser prefeito. Isso. E ele está colocado nesse lugar como um projeto, por causa de um projeto de poder da igreja, né? Mas ele não curte ser prefeito, principalmente prefeito de uma cidade como o Rio de Janeiro. Passa isso mesmo. Que é uma cidade que o Crivella, você olha pra ele, você não vê um cidadão carioca, né? Eliomar ele passou mais de 20 anos fora. Não nasceu no Rio de Janeiro, mas eu vejo um carioca no Eliomar. Eu vejo um carioca. O Crivella, que eu acho que nasceu no Rio, já vi muito Eliomar na Pedra do Sal. Pois é, também. Já vi Eliomar em vários lugares. Em manifestações, eu tô sempre com ele, eu sempre esbarro com o Eliomar. Festa junina. Né? O Crivella, ele não passa nem a figura de um carioca, que, aliás... Você sabe que o Sérgio Cabral pai, ele sempre dizia que eu era o nordestino mais carioca que ele conhecia. Pois é, o Sérgio Cabral pai era uma figura que tinha uma certa razão. Ele é, né? Ele tá vivo ainda. Embora ele esteja muito doente e tal, mas ele tá vivo. Ele era uma figura que entende muito de carioca. Entende muito de ser carioca, né? Ele entende muito disso. Entende muito de Rio de fazer filho, nem tanto. Fazer filho não foi o forte dele. Só pra concluir o bloco, eu queria fazer uma alusão ao que o Maurício Targino... membro da banca do Baião de Dois, o podcast... O campeão da segunda divisão de 87. Né? O campeão pernambucano atual também, do incrível campeonato pernambucano, ele falou perguntaram pra ele, como é que tá as festas juninas aí em São Paulo? Ele falou que tá uma merda, porque São Paulo é uma cidade morta que não tem rua. Então é isso que a melhor festa junina de São Paulo vai ser pior do que a pior festa junina do Nordeste. É isso aí. Então é isso que o Crivella quer. Ele quer transformar o Rio de Janeiro em São Paulo. Durma com esse barulho. Mas ninguém consegue. Não vai fazer não. Ninguém consegue. Também acho que não. Bom, eles vão tentar. Vai dar com os burros d'água. Isso aí. Vamos seguir adiante. Eu quero o Rio Antigo com crianças na calçada, brincando sem perigo, sem metrô e sem frescão, ontem no amanhã. Há 32 anos, o então governador Leonel Brizola desapropriou 16 empresas de ônibus, reestatizando parte do serviço de transporte e desarticulando o cartel, tentando fornecer um serviço de qualidade para a população. 3 décadas depois, por que a medida não foi para frente e o que deveria ter sido feito melhor para a mobilidade urbana nesses 30 anos? Dani, explica aí um pouquinho. Daniel tem o contexto. A contextualização. Mais uma vez o Brizola avisou, né? Em dezembro de 1985, o então governador do Rio de Janeiro, Leonel Brizola, promoveu a chamada encampação de empresas de ônibus. Na época secretário de Transporte, Brandão Monteiro. Brandão Monteiro. Foi nessa época que foi criada a CTC?
Já existia CTC, essas 16 empresas tiveram a frota incorporada. A CTC, que era a Companhia de Transportes Coletivos do Estado do Rio de Janeiro. Então eram 16 empresas que correspondiam a cerca de 20% da frota do Estado na época, cerca de 25% na região metropolitana e município do Rio de Janeiro. E a justificativa era que, basicamente, o que acontece hoje, de a prestação de serviço muito ruim, de má qualidade, sobretudo por subúrbios. As rotas das empresas encampadas eram sobretudo as rotas da Zona Oeste, de Jacarepaguá e da chamada Zona Norte mais distante, ali na região de Pavuna, Costa Barros, que são hoje, ainda hoje, mais de 30 anos depois, as piores rotas, as rotas com mal serviço, com pior qualidade de serviço. São lugares que nem parecem Rio, né? Com pior qualidade de serviço, ônibus velhos, falta de periodicidade, de regularidade nos itinerários e nos horários, etc e tal. À época, essa estatização, ela foi feita. O Estado não simplesmente pegou os ativos das empresas e estatizou. A encampação teria indenização, e foi um grande pau na época o valor dessa indenização, né? Os empresários gritaram, é óbvio, com seus contatos, seus lobbies na Assembleia Legislativa, na Câmara Municipal, e isso foi em dezembro de 85, vai lembrar, faltava um ano e pouco para o final do governo Brizola, que foi sucedido pelo Moreira Franco. Esse mesmo que tá aí. Que é o segundo homem do governo Temer, né? Que o primeiro é o Cunha. Exatamente. Então, logo no início do mandato do Moreira Franco, as empresas foram devolvidas aos seus donos. Se você pegar a lista de empresas, são 16 empresas, eu não sei elas de cabeça, mas são empresas que estão aí até hoje. Eu posso citar de cabeça a Autoviação Jabur, que até hoje domina o transporte na Zona Oeste do Rio de Janeiro, principalmente Bangu e Campo Grande. A Autoviação Redentor, que na época, as próprias matérias da época diziam que tinham praticamente um monopólio de Barra da Tijuca e Jacarepaguá. Hoje eu não diria monopólio, mas tem aí 60%, 70%. Real Auto Ônibus, que domina as rotas entre a Zona Sul e o Centro. E do lado de cá da Bahia, do lado de lá da Bahia, a Nossa Senhora do Amparo, que até hoje domina Maricá, São Gonçalo e Itaboraí. É bom lembrar nesse contexto de ônibus que eu ouvi falar, não tenho confirmação, que o pessoal lá da 1001 teve uma condução coercitiva aí nessa semana também. A 1001 que tem praticamente o monopólio do Estado na questão interestadual. Ela era sócia da CCR no pedágio, agora sim, ela saiu. A 1001 é que comanda... A 1001 no transporte intermunicipal é o forte dela. Intermunicipal é o que comanda no Rio de Janeiro, tem um monopólio praticamente. Na época... Lá pra Itaperuna, que é onde minha família... a família da minha mãe vive. Noroeste Fluminense, Norte Noroeste Fluminense. Se você não for de 1001, você não chega. Inclusive a Macaense não é 1001, mas o alugo marca igual. Então foi comprada há muitos anos. Inclusive eles dividem rota e tal. O deputado Eliomar, na época, em 85, não tinha mandato, mas já militava na questão urbana, né, e tal. O que o senhor lembra dessa época da encampação? Quais foram os seus méritos e seus defeitos também? Porque houve muitos problemas. É o seguinte, todo governante que tem algum compromisso, por exemplo, em corresponder àquilo que é desejo da sociedade, na cabeça dele tem a intenção de estatizar o Estado, não é? Quer dizer, há muito tempo que ele vem sendo privatizado, principalmente nessa política de transportes. Tá? Então vamos... E é claro que isso daí você não faz da noite para o dia, porque as coisas também você não consegue mudar. Foi feito ao modo Brizola, né? Com intempestivo, caudilesco, ali da noite para o dia, anunciado com estardalhaço. Tanto que terminou não tendo o êxito que se esperava. Provavelmente uma falta de planejamento, provavelmente você talvez não ter levado em consideração a importância e a força exatamente do empresariado de transportes no estado do Rio de Janeiro. Subestimou, né? Ou seja, uma série de coisas aí, o planejamento, isso aí, você tem que ser uma coisa muito bem planejada, você tem que construir uma articulação inclusive com a sociedade, mas não só com a sociedade, com outros segmentos, até empresariais, para que tenha a compreensão da importância da atitude que você está adotando, tomando. Ou seja, há uma série de fatores que tanto que isso aí foi até deixado um pouco de lado e se partiu para outra coisa, como, por exemplo, a construção do sambódromo, entendeu? O investimento na educação,
Entendi. Você chegou a falar que foi por causa das eleições? Eu estava aqui no celular. Não é que chegou por causa das eleições. Porque explica essa história, porque o motivo, né? A encampação foi em dezembro de 85, em outubro... A eleição foi em 86? A eleição para prefeito foi em 85. Vou contextualizar. Em outubro de 85 houve uma greve de ônibus que o governo, na época, alegou que tinha sido... Se não me engano, nessa greve foi quando queimaram vários ônibus ali na Avenida Rio Branco. Possivelmente, o governo alegou, diante do quadro, né, de caos, desordem, a imprensa que batia muito no Brizola fazendo escândalo e tal, e o governo, na época, alegou que a greve tinha sido insuflada pelos próprios empresários, querendo... prática que existe até hoje, querendo desculpa para aumentar a tarifa. Então, tivemos que aumentar o salário dos trabalhadores, por isso temos que aumentar. Então, você aumenta o salário dos trabalhadores em 5%, aumenta a tarifa em 10%. Aquela velha história. E no dia 15 de novembro, houve a eleição para prefeito. Primeira eleição para prefeito de capitais pós-ditadura, inclusive. E o favorito para as eleições no Rio de Janeiro era o então senador Roberto Saturnino, né, do Saturnino Braga, do PDT na época, que era correligionário do Brizola. E no dia da eleição houve lockout de ônibus, né? Faltou ônibus nas ruas, principalmente na Zona Oeste, a área onde o PDT era muito forte, mais popular. O Saturnino ganhou a eleição, apesar disso, e não existia segundo turno, ele ganhou a eleição com 39%, 40%, algo assim. E logo depois da eleição, que foi dia 15 de novembro, no início de dezembro foi feita a encampação. Então não é que foi por causa da eleição, mas a eleição teria sido a gota d'água aos olhos do governo para a encampação. Do tipo, vamos pegar esses caras, algo assim. Leomar, tentando ser o mais prático possível, qual a solução para o transporte, principalmente para os ônibus, né? Que eu acho que a máfia dos ônibus, o lobby dos ônibus, como você bem falou na sua fala inicial, e eu bato nessa tecla há muito tempo também, é ela que trava tudo. Ou seja, se a barca é ruim, você força as pessoas a andarem de ônibus. E isso acontece muito quando a barca Rio-Niterói, se a barca é São Gonçalo não sai? Se a barca agora de Caxias, né, que pode ser que saia. Se não tem barca em Caxias, você vai para quê? Ônibus. Se o metrô não leva todo mundo, você entope todo mundo nos ônibus. A lógica é bem muito simples. Então, assim, qual é a solução? Agora que a gente está vendo um vácuo, ou seja, tem a Lava Jato aí com a Operação Ponto Final, as pessoas sendo presas, o governador recebeu propina para aumentar a passagem. Então, assim... Ex-governador. Ex-governador, é verdade. Esse agora, engraçado, só um parênteses. Engraçado, né? Nunca chega no pezão, né? O cara foi secretário, foi secretário de obras. Eu tenho a impressão que as coisas não chegam nele por motivos de ninguém quer assumir o cargo dele. Mas tá chegando. É possível. Devagar também é pressa. Ele também não tá nem mais mandando nada. Mas enfim, então eu queria saber qual é a sua posição, assim, prática, que você tem como plano, assim, se te dessem hoje a prefeitura ou mesmo o governo do estado, qual seria a sua primeira medida? Em relação aos transportes, tem que se levar em consideração que no início aqui do programa eu falei, a questão da administração ser de responsabilidade do poder público, entendeu? Quer dizer, agora, é claro que hoje, aí também com o tal do cidadão que eu citei, que é o tal do capital, né? Quer dizer, você também não tem condições nem força suficiente necessária para descartar de uma vez só. Então você tem que fazer toda uma engenharia política, entendeu? A mídia, por exemplo, você não pode desconsiderar a mídia. Sim. Entendeu? Não pode sair Você tem que fazer toda uma engenharia política, que significa você construir uma grande articulação, inclusive com o apoio da população, sim, entendeu? Para você enfrentar esse tipo. E você tem que ir devagar, como eu sempre falo, devagar também é pressa. Quer dizer, não pode ser, se você for querer fazer na base do... sem planejamento. Supetão, você não conseguirá êxito. Essa talvez seja... eu não sei o que é mais difícil, na verdade, né, Eliomar? Não sei se é um projeto de esquerda ganhar a eleição ou fazer essa engenharia política depois. Para o enfrentamento. Se ganhar a eleição... Porque o grande capital, né, os grandes magnatas, a mídia, né, os empresários, essa gente no Brasil especificamente, mais do que até no Rio de Janeiro, no Brasil de uma maneira geral, ela é tão ambiciosa, ela é tão gananciosa, ela é tão exploradora, que fica muito difícil conciliar isso com esse povo, né? Mas esse negócio aí, a primeira coisa, quer dizer, você não ver nos últimos governantes do nosso estado um compromisso com as transformações que são exigidas pela sociedade. Começa por aí. Por isso que os caras correm solto, nadam de braçada.
entendeu? Mas você vê o seguinte, pega o estado do Rio de Janeiro. Nós temos aqui, quer dizer, universidades, o maior, para ver, o centro de produção do conhecimento, e na área de transportes. Você tem, por exemplo, cursos de pós-graduação. A COP tem um centro de excelência. As pessoas vêm de outros estados, entendeu? Para fazer pós-graduação em transportes aqui na COP. Sim. Então, o FRJ. Você entendeu? É a FRJ. Então, o que acontece? Primeiro, na própria Secretaria de Transportes, tanto do município como do estado do Rio de Janeiro, tem profissionais especialistas competentíssimos. O secretário e vice-prefeito é um professor egresso da COP. Da COP. Lá do metrô, inclusive. Foi isso. Quer dizer, então você tem que começar, primeiro, conceber, olha aí, que é isso que as pessoas não fazem, concepção daquilo que deva ser a política de transporte para a cidade do Rio de Janeiro, concepção daquilo que deva ser a política de transporte para o estado do Rio de Janeiro. Você tem o conhecimento aqui na porta, na tua porta. Vamos utilizar esse conhecimento. E é claro, você utiliza o conhecimento, o saber, não é? E, ao mesmo tempo, a sua habilidade, com o compromisso que você tem, político, ético-político, com a sensibilidade social que você tem, entendeu? Você ter a capacidade de construir a articulação necessária e suficiente para você apresentar o projeto e esse projeto ser implantado com planejamento e por etapas. Isso daí é perfeitamente factível. Sim. Factível. Agora precisa esse compromisso político. Não é negócio de vontade política, né? É compromisso. Interesse. Político, entendeu? Que tem que ter. E que realmente isso daí falece nos nossos governantes. Né? Por desconhecimento das coisas. Bom, é uma luta que só será organizada com o poder popular. Então vamos pro próximo bloco. O teor do amigo, lá do Playboy, lá do amigo, lá do Playboy. O nosso ilustre convidado é uma figura combativa na política do Rio de Janeiro há muito tempo. Foi fundador do PT lá nos anos 80 e agora aparece fundando o PSOL desse novo século. Qual foi as semelhanças e as diferenças entre as duas fundações e qual foi a experiência mais marcante na sua vida? Isso aí é até um pouco difícil. Né? Eu costumo dizer o seguinte, eu faço política desde pequeno. Não é? Por exemplo, vocês não eram nem nascidos, mas na minha época, por exemplo, você tinha que fazer o primário. Fazia o primário, depois fazia o ginásio, depois fazia o científico, depois entrava na universidade. Quer dizer, no primário eu já disputei. Ser orador, era 5 anos de primário, já disputei ser orador. No ginásio, já fui representante de turma. Quando foi para o científico, eu já participei de chapa do Grêmio, do colégio. E na universidade fui presidente de diretório, isso aqui, né? Quer dizer, então, isso daí, é claro que você tem pontuado, digamos, toda uma vida com uma presença de forma expressiva da política, não é? Você tem altos e baixos, não é? Por exemplo, eu sou da primeira turma de engenharia da UNB. E eu sempre falo, provavelmente o Brasil vai ter uma universidade, como era o UNB nos seus tempos primeiros, do Darcy Ribeiro. Talvez daqui 100 anos, entendeu? Quer dizer, eu fiz engenharia, mas eu tive aula com Ariano Suassuna. Eu tive aula com o Freire, Paulo Freire. Eu tive aula com Paulo Emílio Salles Gomes, que era o ícone do cinema brasileiro, Jean-Claude Bernadette. Eu tive aula com esse pessoal. Eu tive aula com Câmara Cascudo. Você entendeu? Quer dizer, então era uma universidade que te dava uma riqueza tão grande. Muito mais ampla, né? Claro. Né? Você fazia tudo, você tinha a aula você tinha as matérias de formação, você tinha matérias de complementação e você tinha matérias de integração.
Então, isto daí, quer dizer, aí a política no seu sangue, é a verdade, né? Vim aqui para o Rio de Janeiro, né? Realmente terminei meu curso sabendo que não tinha muitas condições de ficar lá em Brasília, né? Por conta da política. Sim. Aí, para cá, fui para São Paulo, né? Assim, essa trajetória bem do pau de arara, não sabe? Onde passa um caminhão, você agarra em cima, na próxima cidade você desce aquilo. Então, fui para São Paulo, trabalhei em São Paulo, depois para o Rio de Janeiro. Aqui estava começando, digamos, essa abertura. Então, a gente começou a fazer política no sindicato. Sindicato dos Engenheiros. Clube de Engenharia, Sindicato dos Engenheiros. Fomos escorraçados lá no Clube de Engenharia, ficamos no Sindicato dos Engenheiros. Bom, terminamos ganhando uma eleição, não é? E fazendo coisas, não é? Isso na época do ufanismo do Brasil Grande, né? A engenharia, muita gente embarcou nessa história. O senhor fez engenharia... Pode me chamar de você, é porque eu pinto cabelo, não sabe mais... Prateado. Eliomar, você fez engenharia no início dos anos 60 no governo João Goulart. Eu fui, por exemplo, o reitor da UNB na época. O Darcy saiu para ser chefe da Casa Civil e o Anísio Teixeira que assumiu. Só a nata da intelectualidade. Pesado aqui, hein? Porra. Não, é que a Universidade de Brasília foi fundada junto com a cidade em 1960 e num projeto, esse projeto muito plural do professor Darcy Ribeiro, né? E a ditadura pós-64, a política educacional levou a uma super especialização, cada vez maior, né? Cada coisa fechada na sua caixinha. Então, e a valorização da engenharia como os demiurgos do Brasil Grande, que né? é o que está querendo ser feito agora com o Ministério da Educação. Mas lá, só que lá tá a visão, você como profissional, era uma visão realmente de você entender o país e de você passar a ser um agente de transformação daquilo que necessitava o país. Né? Para vocês terem noção, por exemplo, Castelo Branco nunca foi na universidade com medo. Sim. Nessa época, o ministro Podiam da perguntar Educação, alguma coisa para ele, né? Era um cara do Paraná, Suplicy, também nunca foi na universidade porque tinha medo. Suplicy, mas não sem ser parente do... Não sem é pra ele, né? Então, Depois o ministro da Educação foi o Coronel Jarbas Passarinho, né? Militar, tanto que eles arrebentaram e acabaram com a universidade. O que hoje está se fazendo, por exemplo, aqui, na UERJ, especial, né? É um negócio mais ou menos. Eu sempre falo o seguinte, é muito em cima. O que essas universidades elas querem? Primeiro, ensinar você a pensar. Né? Criar condições de que você pense. Sim. Que você veja a realidade, você seja crítico, entendeu? Isso aqui. Deus me livre, né? Segundo, é a questão da inclusão. Porque você vê tanto a Universidade de Brasília como a UERJ, quer dizer, eu sempre falo nesse binômio, né? A questão da inclusão era um negócio fundamental na vida daquela instituição universitária, né? Lá em Brasília, por exemplo, você recebia gente de todos os estados do Brasil. Sim. E pessoas, filho lá daqueles senadores, daqueles ministros, aquilo, mas também tinha o filho do agricultor lá do Piauí, entendeu? Até hoje eu me lembro, teve um companheiro nosso que era do Piauí, povão mesmo, isso aquilo, terminou sendo candidato a governador pelo PT no Piauí, logo no início do PT, né? Então, ali se produzia coisas que eu acho importante e fundamental para a formação da cidadania, a cidadania plena. Né? Então, esse negócio aí, essa bagagem, digamos, que você obteve, os conhecimentos que você obteve, os compromissos que você passou a ter com as transformações. Então isso daí é de uma riqueza que infelizmente hoje a gente não vê isto, infelizmente, entendeu? Então eu acho que é uma carreira pontilhada, tem talvez casos interessantes, por exemplo, quando saiu o adicional número 5, eu era primeiro vice-presidente o que correspondia aqui no estado do Rio de Janeiro, UEE, a entidade máxima dos estudantes da universidade. Lá, como nós só tínhamos a Universidade de Brasília, você tinha a FEUB, que era a Federação dos Estudantes
da Universidade de Brasília, né? Quando saiu o ato número 5, eu era o primeiro vice-presidente dessa FEUB. O presidente era o Prates, a gente derrotou numa campanha lá o Nestino Guimarães, que foi morto pela ditadura, desaparecido aí pela ditadura, né? Então, o Prates era o presidente, eu era o primeiro vice-presidente, o segundo vice-presidente era o Chico Chaves. É um artista plástico que trabalha hoje na Funarte, inclusive, e o Chico Chaves estava na cadeia, preso. Então nós mandamos perguntar a ele se ele topava entrar na chapa. Aí ele disse que topava. Então a gente colocou o Chico Chaves na chapa. E nós ganhamos a eleição. Aí quando veio o ato número 5, então foi aquela correria, todo mundo, a gente ficou escondido lá em determinados lugares, aquilo. Eu vou contar uma coisa aqui que talvez seja uma coisa... E eu e mais 2 colegas ficamos escondidos na Asa Norte, numa casa de um companheiro nosso, que era servidor funcionário do Ministério da Educação. Fazia arquitetura, era amigo da gente, isso aquilo, a gente ficou lá escondido. Eu me lembro que uma vez eu saí para comprar um cigarro assim meio escondido. Quem é que eu dou de cara? Com Mário Covas. Mário Covas bem magrinho, ele era magro, não era aquele... Não, era deputado. Era deputado. Mário Covas, aquele negócio, porque a gente tinha uma relação, de certa forma, estreita com esse pessoal da política, os caras mais progressistas, né? Sim. MDB. Eles viviam Nessa época, o Mário Covas era progressista. O PSDB não existia, mas o PSDB que o Mário Covas fundou era mais progressista do que isso que é hoje. Com certeza. Então, aí estava chegando o Natal. Né? Eu namorava com uma menina que fazia medicina, que era de Goiânia. E ela estava em Goiânia. E aí chegou... Tinha umas namoradas, a gente tinha as namoradas, né? Então a namorada de um chegou e disse, olha, papai vai levar você. Falou pro namorado dela. Descobriu aí um caminho, isso, aquilo, porque tinha barreiras na cidade de Brasília com o nome da gente. Sim. E Brasília até hoje tem poucas saídas, imagina em 68. Saídas. Mas aí quem é o cara que nasceu ali em Goiás, não sei o que, conhecia os caminhos de terra. Saiu um. Daqui a pouco, saiu o outro. Aí ficou eu sozinho. E o Natal chegando. O AI-5 foi em 13 de dezembro, então era logo ali, em cima do Natal. Aí eu saí, uma cidadã veio me buscar para almoçar na casa dela. Entrei no carro, assim, aí um outro carro atrás, não sei o que, isso, aquilo, abaixado. Cheguei lá no bloco de apartamento, subi, isso, aquilo, almocei, isso, aquilo. Ficamos lá batendo um papo, isso, aquilo, depois voltei lá para casa. Quando eu cheguei lá, tinha um bilhete da minha namorada de Goiânia. Vim buscar você. Mas amanhã bem cedo eu tô aí. Aí foi que o pai dela era um cara da direita. Importante de Goiânia. Tinha sido reitor, tinha sido diretor da faculdade de Direito, isso, aquilo. E ela saiu escondida, só falou para a mãe dela, porque todo mundo gostava de mim, até ela tinha 10 filhos, né? Então todo mundo lá gostava de mim. E aí o velho saiu para fazer um negócio fora, numa cidade do interior. Nisto daí, aí o que acontece? Ela aproveitou e veio me buscar. Pegou um primo com um carmanguia. Aí eu só sei que aí ela no outro dia veio isso, aquilo, quando foi à noite... Então abriram o carmanguia, na parte de trás tinha um negócio que descia e ficava aquele buraco vazio. Então eu entrei dentro daquele buraco, isso, aquilo, e aí a gente foi. 200 quilômetros até Goiânia. Aí você quando passamos na barreira, aí o carro para na barreira, todo documento, não sei o que, eu sou. Você escondidinho lá na... Tempos difíceis, né? Aí vamos embora. Aí quando chegou lá na frente, aí pararam o carro, eu saí, isso, aquilo. A gente superou. Agora eu vou ter que te cobrar o programa. Você deu uma fugida aqui. Eu quero saber, sim, agora uma opinião rápida. Qual foi o movimento que mais te marcou? A fundação do PT em 80 ou a fundação do PSOL em 2005? Em 2005. A fundação do PT. Sem dúvidas. A fundação do PT, aliás, infelizmente, entrou aí, saiu de rota, saiu do rumo, entendeu? Mas a construção do Partido dos Trabalhadores foi de uma beleza política,
Rapaz, vocês não têm noção. Entendeu? Algo sem precedente no Brasil, né? Um partido que vinha com uma organização de baixo. Olha, nós íamos para os encontros nacionais. Quando a gente saía daqueles encontros nacionais, rapaz, era todo mundo correndo para os ônibus para ir para os seus estados, para construir o Partido dos Trabalhadores. Com esperança, lotados de esperança. Não é beleza. E eu fui um dos fundadores eu só não fui à primeira reunião de construção do Partido dos Trabalhadores, que foi em Taboão da Serra. Mas a segunda foi em João Molevado, eu já participei. Então, aquilo dali, rapaz, era assim, a gente ia às reuniões lá em São Bernardo, eu saía daqui, às vezes lá, era uma roda, um garrafão de cachaça. Cachaçinha, claro. Então a gente discutia como que devia construir o partido, mais aquilo. Aquilo dali terminava, todo mundo ia comer o tal do frango com polenta, que era famoso lá em São Bernardo, aquilo, e cada um ia para os seus estados. Quer dizer, olha, a garra que você tinha para você construir esse partido. Final de semana, a gente se fazia grupos e se reunia para subir as favelas do Rio de Janeiro para fazer filiação das pessoas. Fantástico, né? De casa em casa, conversando com as pessoas, mostrando o que era o partido e por que aquela pessoa Aí fica devia a se dúvida, filiar por que ao o pessoal partido. não faz isso? Hã? Por que o pessoal não faz isso? Porque os tempos são outros. Subir a favela... Naquela época tinha uma efervescência só. Era um lado. Não à toa, Naquela a primeira época parlamentar- você tinha comunidades eclesiais de base com um vigor tremendo. Você tinha o movimento sindical de resistência forte. Você tinha as associações de moradores e de favelas, puta potencial de luta. Quer dizer, tudo isso você tinha que você, infelizmente, não tem hoje. Montou. Entendeu? Não tem hoje. Então, esse negócio aí, olha, se a gente for falar sobre o Partido dos Trabalhadores, a sua construção, sinceramente... Dá outro programa. Hoje não vamos terminar. Bom, mas O tamanho da decepção eu deve acho ter que sido se o homem igual que ao tamanho da participou... esperança. Mas a aprendizagem, pelo menos Sim. ficou na gente, uma aprendizagem, essa questão da ética, o valor da ética, o valor da moral, Sim. o valor da responsabilidade, o valor da seriedade, do enfrentamento, de você partir, Engajamento político. não abrir mão. Rapaz, olha, isso daí... E pautar o debate também, que na época da Constituinte, nos anos Democracia, 80, olha... embora o PT tivesse apenas 16 deputados, pautou a Constituinte de uma Claro, forma olha, eu importante. vou te falar uma coisa, só, por exemplo, Congresso Nacional do Partido dos Trabalhadores. Quer dizer, conversava exatamente pelas conferências nos núcleos. Então tinha o encontro dos núcleos que tirava os delegados para a convenção municipal. Da convenção municipal, isso tudo debate. Porque o que acontece é o seguinte, o Era núcleo... mata-mata, era Libertadores. O núcleo aqui da Tijuca, então você tinha um espaço, estava o dia inteiro cheio de gente e o debate rolando. Tinha o debate. Quando chegava às 5 horas da tarde, que era para fechar isso, aquilo, contava aquelas pessoas, o número de delegados de acordo com as pessoas que estavam presentes, e estava cheio. Então ali você tirava os delegados para a convenção municipal, da convenção municipal os delegados para a convenção estadual e da convenção estadual os delegados para a convenção. Tudo isso num processo democrático. Democrático. Depois, é claro que... Bom, saudades. eu acho que se o homem que participou das duas falou... eu acho E que tá esperando falado, né? que erros que aconteceram no Partido dos Trabalhadores, o nosso desejo é que não volte a se repetir no Partido Socialismo e Libertário. Isso aí. Pessoal. Bom, dito isso, chegamos ao fim do lado B número 25. Não vou nem botar a gente pra votar, porque Não tem. Né? Tá, foi marcante. Então, bom, boa noite a todos aqui na mesa. Vamos começar com boa noite do Caio Belandi. Eu queria deixar um registro aqui rápido. A gente não falou nem nesse programa, nem no programa anterior, sobre as prisões que aconteceram no 7º Batalhão lá de São Gonçalo, né? Que foram mais de 60... Só pra quem não é do Rio saber, São Gonçalo é uma cidade da região metropolitana.
metropolitana. A segunda maior população do estado do Rio de Janeiro. Batalhão 1 milhão de responsável, para quem não deve saber mais da história, batalhão responsável por matar a juíza Patrícia Scioli. Isso, e aí descobriram o óbvio que a gente vem falando aqui há muito tempo, que é a participação dos policiais militares no tráfico de drogas, inclusive sequestrando policiais, sequestrando traficantes, roubando droga negociando com matadores de policiais, roubando droga do morro para revender mais barato. Coisas assim, inacreditáveis, que eu até... Acreditáveis. Não, tem coisas que eu não esperava que a dinâmica fosse tão ampla. Por exemplo, negociar com policial, com matador de policial. Uma coisa que eu também não esperava, mas realmente fica óbvio, que é a questão de eles prendiam usuários como se fossem traficantes pra não poder, não cair, pra não bater a meta. Então, assim... Tudo isso que você tá dizendo, eu vou resumir em uma frase. Tropa de Elite 2. Quem foi que disse que a boca é tua? Exatamente. Então, assim, a gente queria deixar registrado. É um debate que a gente faz quase sempre aqui, quase todo o programa tem. A gente já trouxe aqui o Zacone pra falar, a Carolina Grilo, já trouxemos diversos especialistas no assunto, traremos nos episódios posteriores, mas é só pra gente registrar que a gente foi cobrado nas redes sociais, que a gente acabou não falando, e eu mando um alô pra galera das redes sociais aí na semana que vem, e agradecer ao nosso convidado que realmente abrilhantou nosso debate, nosso primeiro político com mandato aqui. É bom que a gente pode cobrar também, fica mais fácil. E agradecer a presença aí e um abraço para todos. Eu é que agradeço a oportunidade, desejo sucesso para o programa de vocês e ainda quero dizer para os ouvintes que acompanham o nosso mandato através da nossa página, entendeu? Tem lá Facebook, tem tudo aquilo. Porque uma das coisas você vê, por exemplo, nós fazemos a prestação de contas das ações do mandato que a gente exerce. Na praça. Só o pessoal que faz isso. Eu ia falar, quem quiser Buraco do Lume, né? No Buraco do Lume, que é Praça Mário Lago. Mário Lago, isso. Nome dado pelo seu parceiro aqui, vereador Leomar Coelho, na época. Isso. Grande Mário Buraco do Lume, que pra quem não sabe, Praça Mário Lago é ali no Castelo, atrás do Terminal Menezes. E um abraço... quase em frente ao edifício central. Um abraço pro Mário Lago Neto, que vem a ser um colega, um neto do Mário Lago, que vem a ser um colega bem querido, trabalha lá na Rede Globo. Queria mandar um abraço pra ele, que ouve o programa de vez em quando também. Fagner, por favor, o seu boa noite sem momento Maguila hoje. Não, deixa o cara, rapaz. Eu quero agradecer a presença, dizer que tô feliz por estar de volta, depois de ter ficado fora do programa com a professora Virgínia Fontes. Agradecer o deputado Leomar Coelho, é uma honra realmente recebê-lo. O senhor é o decano também na Assembleia Legislativa também, né? O de mais experiência lá sou eu. O decano da Assembleia Legislativa foi o decano na Câmara dos Vereadores, uma honra estar aqui, já teve meu voto. Espero que da próxima vez continue. Já teve meu voto para vereador. E é isso, dizer que o nosso papel a gente mais uma vez está cumprindo aqui, está debatendo os temas relevantes que estão acontecendo na sociedade com parcialidade mesmo, mas com parcialidade assumida, diferente do que acontece nos meios de comunicação hegemônicos. O papel do lado B é esse mesmo. E vamos em frente. Até a próxima. Hasta la victoria sempre. Daniel, por favor, seu boa noite. Rápido. Boa noite a todos e a todas. Meu agradecimento ao deputado Leomar Coelho, que abrilhantou aqui o programa, e até a próxima. Boa noite, muito obrigado também ao deputado. Deliciosas histórias. E semana que vem a gente está aqui para mais um Lado B do Rio. Show de bola! O dia em que o morro descer e não for carnaval, ninguém vai ficar pra assistir o desfile final. Na entrada rajada de fogos, pra quem nunca viu, vai ser de escopeta, metralha, granada e fuzil. Guerra civil, o dia em que o morro descer e não for carnaval, não vai nem dar tempo de ter o ensaio geral. E cada uma ala da escola será uma quadrilha. A revolução já vai ser de guerrilha, e a alegoria é um tremendo arsenal. O tema do enredo vai ser a cidade partida, no dia em que eu for comer na avenida, se o morro descer e não for carnaval. O dia em que o morro descer e não for carnaval,
ficar pra assistir o desfile final. Na entrada rajada de fogos pra quem nunca viu. Vai ser de escopeta, metralha, granada e fuzil. É a guerra civil, o dia em que o morro descer e não for carnaval. Não vai nem dar tempo de ter o ensaio geral. E cada uma ala da escola será uma quadrilha. A revolução já vai ser de guerrilha e a alegoria é um tremendo arsenal. O tema do enredo vai ser a cidade partida no dia em que o couro comer na avenida, se o morro descer e não for carnaval. O povo virá de cortiço, alagado e favela, mostrando a miséria sobre a passarela, sem a fantasia que sai no jornal. Vai ser uma única escola, uma só bateria. Quem vai ser jurado ninguém gostaria. Que desfile assim não vai ter nada igual. Não tem órgão oficial, nem governo, nem liga, nem autoridade que compre essa briga. Ninguém sabe a força desse pessoal. Melhor é o poder devolver esse povo alegria. Senão todo mundo vai sambar no dia que o morro descer e não for carnaval. O dia em que o morro descer e não for carnaval. Ninguém vai ficar pra assistir o desfile final. Na entrada rajada de fogos pra quem nunca viu. Vai ser de escopeta, metralha, granada e fuzil. É a guerra civil, o dia em que o morro descer e não for carnaval. Não vai nem dar tempo de ter o ensaio geral. E cada uma ala da escola será uma quadrilha. A revolução já vai ser de guerrilha e a alegoria é um tremendo arsenal. O tema do enredo vai ser a cidade partida no dia em que o couro comer na avenida, se o morro descer e não for carnaval. O povo virá de cortiço, alagado e favela, mostrando a miséria sobre a passarela, sem a fantasia que sai no jornal. Vai ser uma única escola, uma só bateria. Quem vai ser jurado ninguém gostaria. Que desfile assim não vai ter nada igual. Não tem órgão oficial, nem governo, nem liga, nem autoridade que compre essa briga. Ninguém sabe a força desse pessoal. Melhor é o poder devolver pra esse povo alegria. Senão todo mundo vai sambar no dia que o morro descer e não for carnaval.